Essa noite eu queria revisitar dois temas que com certeza todos vocês já ouviram, que é pecado e Cristo. Mas eu acho importante, por mais que nós já tenhamos ouvido sobre esses dois assuntos distintos, revisitá-los por dois motivos. Primeiro, porque nós, como humanos, temos uma memória limitada. A memória que nós temos hoje é a mesma memória que os nossos irmãos tinham há 2000 anos atrás. Porém, o nível de informação e de conteúdo que nós recebemos é infinitamente maior. Já tem alguns anos eu ouvi um dado, uma estatística, então já deve estar até pior, mas há algum tempo eu ouvi que uma criança que hoje tem 6 anos, ela já recebeu e ela tem acesso a mais informação que o imperador romano, que era quem tinha mais nível de acesso a informações há 2000 anos atrás. Então você imagina quanto de coisa nós recebemos nas nossas telas dos celulares e tudo, e a nossa memória é a mesma. Então, para que nós possamos absorver algo, nós liberamos espaço na memória descartando outras coisas. Então, por mais que sejam assuntos que você e nós já ouvimos, eu acho importante revisitá-los. E também porque, ao caminhar da nossa vida cristã, com o passar dos anos, assuntos como esses, pecado e Cristo, assuntos fundamentais e base, o Senhor vai nos dando novas visões, novas faces da mesma verdade. E aí eu queria começar com uma pergunta, então. O que é pecado para você? Muitas pessoas, ao serem questionadas, poderiam começar a elencar uma lista de coisas. Pecado é matar, pecado é roubar, pecado é ser viciado. Então, existe uma lista de coisas que as pessoas determinam como pecado. Mas aí nós estamos confundindo pecados, com S no final, com o pecado, no singular. Nós estamos confundindo os frutos com a raiz. E entender e definir o que é pecado pode nos ajudar com certeza vai nos ajudar ao longo das nossas vidas. Eu lembro que quando eu e a Márcia nós fomos casar, nós tivemos um grande dilema, porque nós naquela época não tínhamos uma condição de fazer uma festa, uma celebração muito grande, e aí nós nos colocamos numa situação onde parecia que se nós fizéssemos uma festa pequena e não incluíssemos os irmãos, nós estávamos pecando, porque nós não estávamos colocando o povo de Deus junto conosco naquele momento. Mas, ao mesmo tempo, parecia que se a gente fizesse uma festa muito grande para incluir todo mundo, a gente também ia pecar, porque a gente ia aparentar algo que a gente não tinha, que a gente não tinha condição, não era, íamos cair em dívida, e a gente ficou nessa situação. Se eu fizer uma festa pequena, está parecendo pecado porque eu não incluo o povo de Deus. Se eu fizer uma festa grande para incluir, está parecendo pecado porque eu estou parecendo algo que eu não sou, eu vou entrar em dívida. Se eu não fizer festa, também está ruim do mesmo jeito. E aí o Senhor nos guiou e nos mostrou que era possível fazer uma festa grande, se eu tivesse condições, com um coração correto, de incluir todo mundo. Mas era possível também fazer uma festa grande com um coração errado, de querer aparentar algo que eu não era. Da mesma forma, era possível fazer uma festa pequena com o coração correto, porque era aquela condição que nós tínhamos. Mas também é possível fazer uma festa pequena com o coração errado, de que eu tenho condições, mas não vou gastar meu dinheiro com os outros, com os irmãos. Então não era a festa que determinava o que era pecado ou não, mas o nosso coração. Mas ao mesmo tempo, se nós formos por esse caminho, nós temos que ter cuidado, porque nós podemos cair nas falácias que nós temos no mundo hoje, de que se as intenções são boas, Deus vai entender. De que se é por amor, não tem como ser pecado, porque Deus é amor. E aí nós vamos para um outro extremo. Podemos chegar ao extremo de ter pessoas falando assim, não, mas eu adultero, mas eu amo a minha amante, então Deus vai entender. Então vê como nós temos dois opostos, num tudo parece pecado, no outro nada parece pecado. E aí por isso é importante nós revisitarmos esse tema, consultarmos a palavra e acharmos uma definição equilibrada. Mas antes de entrar na palavra, eu queria trazer alguns exemplos que me ajudaram a entender e definir o que é pecado, e depois nós vamos buscar confirmação deles nas palavras. Talvez você já tenha até me ouvido falar desses exemplos, porque eles foram muito úteis e são muito úteis na minha vida. E o primeiro deles, eu ouvi de um irmão, então eu não sei se é um exemplo real ou uma história, uma analogia que esse irmão criou, mas é muito interessante. E essa história diz que havia um homem mais velho, e ele tinha uma família, mas ele não era casado, ele já tinha seus 40, 50 anos, não era casado, então ele não tinha muito contato com crianças. E em certa ocasião ele foi convidado para ir para uma festa da família. E aí chegando lá ele tinha vários sobrinhos, netos, né? Então ele tinha todas as crianças ali.
E ele começou a observar que toda vez que as crianças eram convocadas a uma atividade, elas tinham o mesmo comportamento. Então, quando falava assim, agora é hora de nadar, aí todas as crianças começavam a falar assim, eu primeiro, eu primeiro, eu primeiro. Passado um tempo, não, agora nós vamos almoçar. E novamente as crianças todas gritando, eu primeiro, eu primeiro, eu primeiro. E aí aquele irmão, né, tendo acesso à palavra, ele falou, isso é um pecado. Um grito de eu primeiro. Ninguém precisou ensinar essas crianças a gritarem isso. Está na natureza delas. E aí esse é um exemplo que a gente usa as crianças e às vezes fica um pouco distante de nós. E depois que eu ouvi esse exemplo, eu comecei a observar esse comportamento de eu primeiro, eu pude ver isso nas pequenas coisas do nosso dia a dia. Quer ver algo que talvez você já tenha caído, eu caio às vezes. Hoje, é muito raro alguém ter uma câmera fotográfica, então normalmente nós tiramos foto pelo celular. E aí às vezes a gente tira foto em grupo, 2 pessoas, 5 pessoas, 15 pessoas, mas a tela do celular é muito pequena. Então o que a gente faz quando a gente pega a foto para a gente ver? A gente dá o zoom. E aí observe em quem você dá o zoom primeiro. Normalmente em nós mesmos. Então, nas pequenas coisas das crianças, nas pequenas coisas do nosso dia a dia, esse comportamento de eu primeiro está ali presente. E até aqui a gente falou de observações. Mas há um tempo atrás eu tive acesso a um estudo, e esse é um estudo real, você pode procurar na internet, ele vai estar provavelmente em inglês. O nome desse estudo chama O Assento da Morte. O que esse estudo propôs? Ele pegou dados de vários acidentes de automóveis. E ele começou a analisar onde estavam o maior número de fatalidades. Então, quem morria mais? Era quem estava no banco do motorista, ou era quem estava no banco do passageiro, ou quem estava no banco de trás, atrás do motorista, atrás do passageiro. E ele fez um levantamento em números, uma estatística, um dado. E foi comprovado que o local de carro com o maior número de fatalidade em acidente é o banco do passageiro, ao lado do motorista. Isso é um dado, vocês podem pesquisar, é comprovado. E aí, então, começou a buscar o porquê. Por que será que isso acontece? E aí a conclusão que se chegou é que no momento final de um acidente, então quando o motorista está ali prestes a colidir com uma árvore, com um muro, com outro automóvel, há dentro dele um instinto. E aí não importa se quem está do lado é a filha que ele ama tanto, a esposa, o pai, um irmão, um amigo. Isso não anula o amor dele. Pode ser alguém que ele ama do lado dele. Mas há dentro dele um instinto de, no último momento, ele gritar, eu primeiro, e se livrar do acidente. E aí, normalmente, quando ele se desvia do acidente como motorista, ele coloca em exposição quem está ao lado dele. Então, a gente vê que esse comportamento, esse grito de eu primeiro, ele está nas crianças, ele está nas pequenas coisas do nosso dia a dia, e ele está até mesmo em situações de vida ou morte. E aí vamos, então, começar a buscar na palavra sobre esse assunto. E aí vamos ao início da palavra, Gênesis capítulo 2. Gênesis 2, nós vamos ler do 19 ao 25. Diz assim: Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo e toda a ave do céu, os trouxe a Adão, para este ver como lhes chamaria. E tudo que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo o gado e às aves do céu e a todo o animal do campo. Mas para o homem não se achava ajudadora idônea. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu. E tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou o homem, formou uma mulher, e trouxe-a a Adão. E disse a Adão, esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Portanto, deixará o homem a seu pai e sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, o homem e a mulher, e não se envergonhavam. Vamos, antes de seguir, vamos fazer mais uma oração? Seu Deus, como já foi orado aqui essa noite, muito obrigado, porque podemos olhar para trás e dizer que até aqui o Senhor tem nos ajudado. Obrigado pelo privilégio de podermos estar aqui reunidos ao redor do Teu nome, com os olhos abertos para as realidades espirituais e com acesso à Tua palavra. Mais uma vez, queremos colocar esta reunião, esta palavra, este compartilhar, sob o governo do Teu Espírito.
Deus, que aqui não haja nada de mim, mas tudo do Senhor. E ao mesmo tempo que o Senhor nos dê liberdade como irmãos e família em Cristo. Oramos a Ti em nome do Senhor Jesus. Amém. Então aqui a gente vê a criação da mulher. E a gente vê esse grito, esse brado que o homem dá. Essa é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Mas nós estamos no capítulo 3. Se nós apenas virarmos a nossa página, talvez você nem precise virar aqui, como é o meu caso, e nós fomos para o capítulo 3, versículo 6, vamos ver a diferença do discurso. E aí nós sabemos que entre esse trecho que nós lemos e o versículo 6, nós temos o pecado entrando na humanidade. E aí o versículo 6 do capítulo 3 diz assim: E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus. E coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela abração do dia. E esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Onde estás? E ele disse: Ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu, e escondi-me. E Deus disse: Quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesse? Então disse Adão: A mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore, e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: Por que fizeste isso? E disse a mulher: A serpente me enganou, e eu comi. Então a gente até tem um meme na internet, né, da mudança tão rápida de discurso. 11h59 uma coisa, meia-noite outra. Então a gente acabou de ler aqui no capítulo 2 um brado de Adão: osso dos meus ossos, carne da minha carne. E aí, como que um virar de página, o discurso já muda. A mulher que tu me deste por companheira, ela me deu a árvore e eu comi. Então o pecado, ele introduziu esse grito de eu primeiro. Adão, que antes era um com sua mulher, que gritava, somos nós, agora grita, opa, deixa eu me livrar desse castigo, deixa eu me livrar dessa responsabilidade. E da mesma forma a mulher também, opa, a culpa não é minha, foi a serpente que me enganou. Me inclua fora dessa. Então esse grito, esse comportamento, ele começou a acontecer. E ele se expandiu não só aos homens, porque veja o que o versículo 18 fala. Espinhos e cardos também te produzirá e comerás a erva do campo. Então, na natureza também houve mudança. As árvores que antes aparentemente eram todas frutíferas. E o que é uma árvore frutífera? Por que uma árvore dá fruto? Por que ela despende dos seus nutrientes, das suas qualidades, faz um esforço para encaminhar aquilo para que uma flor se produza em fruto? Para quê? Aquele fruto ele não é para a árvore. O fruto é para a alimentação de um próximo. O fruto é para que aquela semente se espalhe e novas árvores criem. Mas agora a natureza sofreu uma alteração. Agora, assim como os homens gritam eu primeiro, na natureza há duas espécies novas. Cardos e abrolhos, espinheiras e ervas daninhas. O que é uma espinheira? Você já parou para pensar? Eu não sou da área agrônoma, não sou da área tecnológica, mas a gente vê que é uma árvore ali que cresce preocupada consigo mesma. Ela não dá frutos, ela não quer saber de alimentar o próximo, ela não quer saber de reproduzir, ela quer crescer na vidinha dela. E ela até coloca uns espinhos para ninguém chegar perto. E aí eu estou falando de árvore, mas às vezes nós vemos pessoas agindo dessa forma. E pior ainda, nós temos aqui também a inclusão das ervas daninhas. Elas vão um passo além. Além de se preocuparem só consigo, elas, diferente das espinheiras que crescem nessa vida sozinha, elas vão um passo além e elas são capazes de consumir das próximas árvores. E aí, mais uma vez, eu estou falando de árvores, mas parece que isso se aplica também às pessoas. E aí nós temos o versículo 20. E chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porque era a mãe de todos os viventes. Então, quantas vezes a gente vai ver essa história de Gênesis e até contar para as crianças, a gente sempre coloca Adão e Eva desde o início. A gente fala, não, Eva tomou do fruto. Mas não, Eva só está aqui, ó, depois que o pecado entrou. Antes era homem e mulher. Eles eram um só. A gente não vai poder ler pelo tempo, mas depois vocês leiam Gênesis 1 até do capítulo 1 ao capítulo 5.
com essa perspectiva que estamos recebendo aqui, vocês vão ver que lá no capítulo 5 fala assim, que Deus os criou, homem e mulher, e os chamou, no plural, de Adão. Então, para Deus e para eles eram um só. Tanto que eles estavam nus e não tinham vergonha. Por que eu vou ter vergonha de mim mesmo? Você olha no espelho e fica se tampando? Não, é você. Mas quando o pecado entrou, não eram mais um só, eram dois. E aí eles começaram a ter vergonha. E aí eles foram com a própria mão, colheram plantas e fizeram uma vestimenta e resolveram o problema entre eles. Entre eles não havia mais vergonha. A obra da mão deles foi capaz de resolver o problema entre eles. Mas e quando Deus chama? O que Adão fala? O que o homem fala? Tive vergonha porque estava nu. Mas ele não estava nu, ele tinha feito roupa de figueira, de plantas. Mas as obras da nossa mão, as nossas próprias obras, nossos próprios esforços, eles não são capazes de retomar esse relacionamento e essa liberdade e esse nós que nós éramos com Deus. E aí Deus disse que quando o homem comesse desse fruto, ele ia morrer. Mas a gente está vendo a história, eles estão aqui falando, eles estão vivos. Mas também não vamos poder ler pelo tempo, mais um versículo que talvez os irmãos conheçam, lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 23, diz assim, o Deus de toda paz vos santifique em vosso espírito, alma e corpo. E também não lemos, mas no capítulo 1 é dito que Deus decidiu nos criar a sua imagem e semelhança. Então Deus é um Deus triuno, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. 3 pessoas, uma só. Então, em sua imagem e semelhança, não em igualdade, mas em sua imagem e semelhança, ele nos criou tripartidos. Espírito, alma e corpo. Corpo, como nós estamos vendo, isso aqui, que nós podemos ver, que expressa esses outros 2 órgãos, assim podemos chamar. Alma, a nossa individualidade, nossas emoções. E espírito, era aquele que tinha comunhão com Deus. Então, quando comeram desse fruto, esse espírito morreu para com Deus. Essa comunhão foi cortada. Então, naquele momento, esse elo que nós tínhamos com Deus foi cortado. E aí era esse elo também que nos sustentava com a natureza, uns com os outros, com os animais. A gente leu aqui que os animais foram chamados para o homem dar o nome, até como um plano de Deus para preparar o homem para a sua auxiliadora. E aí nós sabemos que então, se os animais foram chamados, parecia pacífico. E assim nós temos profecias de que um dia, quando aquela raiz do tronco de Jessé brotar, os leões vão pastar com as ovelhas. Mas hoje é assim? Hoje nós temos a chamada cadeia alimentar. Os animais se atacam, os animais atacam o homem ataca os animais. Tudo isso porque esse elo que nós tínhamos, que era Deus, foi quebrado com o pecado. E aí nós temos agora o homem, a natureza, os animais, todos gritando, eu primeiro. Nós vemos que a individualidade, porque a mulher e o homem eram sim diferentes, mas a individualidade, ela deu lugar ao individualismo, ao egoísmo. Agora, cada um está em busca dos seus próprios interesses. E com essa definição de pecado, nós também podemos melhorar a nossa definição de pecadores. Porque eu já fui em mais de um culto que, às vezes, quem estava lá falava assim, quem aqui, vamos ver se você é pecador, quem aqui mentiu? Levanta a mão. E aí tem até brincadeirinha, né? Se você não levantou, já mais uma mentira na sua conta. Mas o que nos torna pecadores não é a mentira, não é o assassinato, não é os frutos. O que nos torna pecadores é essa raiz de pecado. É como se eu pegasse uma árvore, eu não preciso plantar um pé de laranja, uma laranjeira, e eu sei que aquela semente é de uma laranjeira, eu não preciso plantar, esperar a árvore crescer e dar o fruto para falar, ah lá, é pé de laranja, é uma laranjeira. Não. Quando é uma sementinha, eu já sei o que ela é, porque a natureza dela está ali. Então a nossa natureza de pecado, de pecador, está em nós desde o ventre das nossas mães. E a palavra fala que Deus nos conheceu desde o ventre das nossas mães. E graças a Ele, como vamos ver na frente, nós fomos escolhidos mesmo Ele sabendo dessa nossa natureza. Então, pecado, um grito de eu primeiro. E nós somos pecadores não porque cometemos pecado, mas nós cometemos pecado porque somos pecadores. E quais as consequências isso causou? Nós já podemos ver aqui no versículo 21, nós lemos o 3:20, vamos ler o 3:21. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles, e os vestiu. Então aquela obra da mão dos homens, das folhas, foi suficiente para resolver a situação entre eles. Mas para com eles e Deus,
as nossas obras, o nosso esforço não é suficiente. Deus precisou fazer um sacrifício para que aquela situação fosse corrigida. Não consertada definitivamente, mas corrigida. E aí você pode falar, não, Deus, não, André, mas é Deus, ele pode só ter criado essa pele, ele não precisava ter assassinado um animal, feito um sacrifício. Mas logo na sequência, nós não vamos ler também pelo tempo, mas é uma história que também provavelmente você já conhece. No capítulo 4, nós temos Caim e Abel, filhos de Adão e Eva. Provavelmente os pais contaram para os filhos qual foi a história, o que aconteceu, mas parece que só um deles entendeu a mensagem. Certo dia, ao fazer uma oferta para Deus, Caim decidiu fazer com o esforço das suas próprias mãos. Plantou, colheu, trabalhou aqueles frutos e levou para Deus. Mas Abel parece que tinha entendido a mensagem que os pais dele tinham contado. E aí ele falou, não tem nada que eu possa fazer para agradar a Deus. Deixa então eu fazer um sacrifício e das primícias levar a Deus. E aí nós sabemos que a oferta de Abel agradou a Deus e a de Caim não. E nós sabemos que Caim se revoltou e matou o seu irmão. E aí, aqui nós já vemos a gravidade dessa natureza pecaminosa. Às vezes nós vamos, infelizmente, em velórios de pessoas novas, e uma frase que às vezes a gente ouve é assim, nossa, isso aqui não é natural, um pai enterrar um filho. Mas depende de qual natureza você está falando. Na natureza divina, de fato, não é natural nem mesmo uma morte. Deus nos criou para uma vida eterna. Mas na natureza do pecado, a primeira morte que houve na humanidade não foi de um pai, foi de um filho, assassinado pelo seu irmão. Essa é a gravidade do pecado, desse grito de eu primeiro. E aí, se aqui ainda não está claro que Deus precisa de um sacrifício, nós podemos ver que Deus instituiu um sacrifício. Vamos abrir em Levíticos, capítulo 4. Levítico, capítulo 4, versículo 27. Diz assim, e se qualquer pessoa do povo da terra pecar por ignorância, fazendo contra algum dos mandamentos do Senhor, aquilo que não se deve fazer, e assim for culpada, ou se o pecado que cometeu lhe for notificado, então trará pela sua oferta uma cabra, uma fêmea sem defeito, pelo seu pecado que cometeu, e porá a sua mão sobre a cabeça da oferta, da expiação do pecado, e degolará o sacrifício pelo pecado no lugar do holocausto. Depois o sacerdote, com seu dedo, tomará do seu sangue, e o porá sobre as pontas do altar do holocausto, e todo o restante do seu sangue derramará à base do altar. E tirará toda a gordura, como se tira a gordura do sacrifício pacífico. E o sacerdote a queimará sobre o altar por cheiro suave ao Senhor. E o sacerdote fará expiação por ela, e ser-lhe-á perdoado o pecado. Então, de uma forma muito clara agora, Deus estabelece, institui, um sacrifício é necessário para perdão dos pecados. Como nós sabemos lá em Hebreus, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Mas veja que a situação ainda está muito complicada. Porque tudo bem, agora você pode ir lá e oferecer um sacrifício em perdão do seu pecado. Mas essa natureza continua lá. Essa raiz que grita eu primeiro continua lá. E aí você vai lá, recebe o perdão, e no dia seguinte, às vezes na mesma hora, acabou de receber o perdão, está saindo do tabernáculo, nossa, vê um pensamento, vê algo, faz algo. Preciso ofertar, preciso fazer outro sacrifício. Que ciclo vicioso, que situação. Mas o que Deus queria aqui nesse momento era mostrar essa necessidade para algo que hoje nós vamos ver mais na frente, nós temos acesso. Mas aqui eles não tinham. E aí aqui fala que se qualquer pessoa fazer algo contra os mandamentos do Senhor. Que mandamentos são esses? Vamos abrir, Êxodo capítulo 20. Volta um pouco as páginas da sua Bíblia. Êxodo capítulo 20, quando Deus então vai estabelecer e passar a lei a Moisés. E aí nós temos, a partir do versículo 1. Então falou Deus todas essas palavras, dizendo, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. E aí começa.
Não terás outros deuses diante de mim. E nós, a verdade é que nós podemos parar aqui. Às vezes nós nos enganamos pela religião e falamos assim, não, mas eu não sou como os indianos que têm o Deus do leite, o Deus da água, o Deus do dinheiro, milhares de deuses. Eu não sou como um religioso que tem um altar na minha casa com um santo, com uma foto, com uma vela. Então eu não tenho outros deuses diante de Deus. Nós estamos vendo aqui que nós temos em nós uma natureza que grita quem em primeiro lugar? Eu, nós mesmos. Então a verdade é que essa natureza pecaminosa, ela nos faz deuses, com D minúsculo. Tanto é que às vezes o discurso religioso é, eu sou grato a Deus porque Ele me abençoou, porque eu fui abençoado, porque eu fui curado, porque eu. Por que você vai de joelho daqui até ali, fulano? Não, é porque eu fui abençoado, é porque eu quero ser abençoado. Então nós temos alguém que nós chamamos de Deus, mas que no fundo está servindo a nós. Mas aí a religião pode nos enganar. Nós podemos passar pelo primeiro mandamento, pelo segundo, pelo terceiro. E aí a gente vai ver até que tem uma ordem, eu não vou ler aqui, mas você vai ver que os primeiros mandamentos, eles são com relação a Deus. Não terá outros deuses, não fará imagem, não te encurvarás, não usará o nome do teu Deus em vão. E aí de repente os mandamentos, eles dão lugar ao próximo. Honra teu pai e tua mãe, que são os próximos mais próximos, mas depois não furtarás, não roubarás. Então, primeiro, ordenanças com relação a Deus, depois com o próximo. E aí, no primeiro mandamento a gente já pararia, mas se a religião nos engana, vamos ver qual que é o último dos mandamentos. Então, o último dos mandamentos, no versículo 17. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Então, talvez, como religioso, você pode olhar esses mandamentos e falar, não, eu não cumpro, eu me controlo, eu tenho um autocontrole muito grande. Quando eu até quero matar alguém, mas eu conto até 10, eu tenho um mantra, eu me controlo. Mas aí nós chegamos no último, não cobiçarás. Agora não é mais sobre ações, é sobre desejos. E quem aqui vai dizer que consegue controlar os seus desejos? Então agora o mandamento, para quebrar o mandamento, você não precisa executar algo, você só precisa desejar. E numa natureza que nós vimos que grita eu primeiro, como não desejar o carro, a viagem, a família, o emprego, a sabedoria, a visão, a saúde? Como não desejar numa natureza como essa? Então, se nós, no primeiro mandamento, já poderíamos parar, mas ainda assim nós nos enganamos, nos controlamos, quando chegamos no último, nós falhamos de novo. E basta falhar em um, para que nós tenhamos naquela condição de exigir e de ser necessário um sacrifício. Então, contornei, falei umas definições, mas a verdade é que quando eu iniciei com a pergunta de o que é pecado, a Bíblia já tinha essa resposta. E eu torço para que muitos de vocês saibam, soubessem quando foram questionados o que é pecado. Vamos ver qual é a resposta que a Bíblia nos dá. 1 João, capítulo 3. No final da sua Bíblia aí. João, capítulo 3, versículo 4. Qualquer que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Então eu disse que pecado é um grito de eu primeiro. A Bíblia está dizendo que pecado é a transgressão da lei. Mas nós vimos a lei. No que a lei consiste? Mandamentos para Deus, depois para o próximo. Não é assim que o Senhor Jesus resume quando questionado sobre qual é o maior dos mandamentos? E ele diz, amarás o teu Deus de todo o teu corpo, alma e coração. E similar a esse, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E de toda a lei depende, e desses mandamentos, desses dois, dependem toda a lei. Então Jesus sintetizou, ele resumiu a lei para nós em 2 mandamentos. Amar a Deus em primeiro lugar e o próximo como a nós mesmos. E o que é um grito de eu primeiro? É quando eu me amo na frente do próximo ou na frente de Deus. Então, apesar de usarmos palavras diferentes, essa definição de pecado como um grito de eu primeiro, ela vai de encontro ao que a Bíblia nos dá. E nos ajuda a entender mais fácil no dia a dia.
Porque quando nós pensamos em lei, nós podemos pensar naquela tabela de coisas que eu tenho que fazer, e o pecado é então transgredir qualquer uma delas. Mas quando nós sintetizamos a lei em amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos, pecado é toda vez que eu não executo isso. É toda vez que eu me coloco na frente do próximo ou na frente de Deus. E aí, esse então é o primeiro tema que nós revisitamos, pecado. E eu poderia parar aqui, já revisitamos um tema. Mas que tristeza seria pararmos aqui. Apesar de que tudo é verdade, tudo foi encontrado na Bíblia, a situação que nós paramos aqui é a seguinte: nós temos uma lei, mas nós temos uma natureza que nos impede de cumpri-la. Nós temos uma natureza que já está programada para transgredir essa lei. E quando eu transgrido a lei, eu preciso de um sacrifício. Mas aí eu vou lá, executo esse sacrifício, e aí eu tenho essa programação que eu vou transgredir essa lei de novo e eu preciso executar mais um, e que ciclo vicioso e triste seria esse? Mas nós temos um segundo tema para revisitar aqui essa noite: Jesus Cristo. Nós estamos aqui hoje porque nós nos denominamos cristãos. Por quê? Quem foi Cristo? Cristo foi o primeiro homem que nasceu sem o pecado. O homem e mulher foram criados sem pecados. Cristo nasceu sem pecado. Mas mais importante do que sobre nascer ou sobre ser criado, Cristo não foi só o primeiro, ele foi o único que viveu toda a sua vida sem pecado. Cristo era aquele que não tinha essa raiz de individualismo, de egoísmo. Então Cristo, embora homem e possuía corpo, alma e espírito, ele tinha um Espírito Santo em comunhão com Deus. E se ele não tinha raiz, ele também não produziu os frutos. Cristo foi o único homem que viveu toda a sua vida sem se colocar em primeiro lugar. Ele sempre colocou em primeiro lugar Deus e a vontade de Deus Pai. Cristo nunca agiu por vontade própria. Você consegue imaginar isso? Nós às vezes lembramos que Cristo foi homem. De fato, foi uma criança, engatinhou, provavelmente caiu, assim, pequenos machucados, fez cocô na fralda, xixi na fralda. Mas imagina que criança interessante, porque quando os pais queriam ali parar, então José e Maria parar com que ele brincasse, e falaram: Jesus, dá aqui o brinquedo, vamos lá comer, vamos dormir. Ele nunca fez como os nossos filhos e disse: não, é meu. Cristo nunca precisou ser ensinado a compartilhar com as outras crianças os brinquedos. Cristo, quando criança, quando adolescente, no seu trabalho, quando questionado sobre algo, ele nunca precisou inventar uma mentira, ele nunca disse uma mentira. Que ser humano, que homem diferente. E aí então vamos voltar para a palavra e ver como Cristo e o pecado se encontram, mas de maneira tão diferente da nossa. Nós estamos aqui em 1 João, vamos ler 1 João capítulo 2. A gente leu 3, vamos ler o 2, versículo 15. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então vocês lembram quando nós lemos, quando a mulher então tomou daquele fruto, o que ela disse? Que a árvore ela era boa para se comer, concupiscência da carne. Ela era agradável aos olhos, concupiscência dos olhos. E ela era desejável para dar entendimento, soberba da vida. Estava ali, as 3 manifestações do mundo, do que há no mundo e do pecado, naquele fruto. Mas nós sabemos que aquela mulher tomou dele. E todos nós, com essa natureza, colocados naquela situação, teríamos tomado. Mas vamos ver como era diferente a natureza desse homem, chamado Jesus Cristo. Abra comigo em Mateus capítulo 4. Evangelho de Mateus capítulo 4. E vamos ler a partir do versículo 1. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome.
E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Então, Jesus estava ali, com fome, ele já estava há dias em jejum. E aí nós temos o quê? Transforma a pedra em pães, alimenta o teu corpo. A árvore que era boa para se comer, concupiscência da carne. Mas qual que foi a reação de Jesus? Versículo 4, ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo, e disse: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a seu respeito, e tornar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Mostra quem você é, do que você é capaz, do seu poder, soberba da vida. Mas qual foi a reação de Jesus? Versículo 7, disse-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Versículo 8, novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Por fim, está vendo? Olha bem, concupiscência dos olhos. Mas qual foi a reação de Jesus? Versículo 10. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo deixa, e eis que chegaram os anjos e o serviam. Então aqui, que diferença desse homem? Diferente da mulher, do homem e de nós. Alguém que resistiu à concupiscência da carne, dos olhos, à soberba da vida. Alguém que colocou a vontade do Pai acima dele mesmo. E ele tinha a sua vontade. Quer ver? Mateus capítulo 26. Passa umas páginas aí, vamos. Evangelho de Mateus capítulo 26. Apenas um versículo. Mateus 26, 39. E indo um pouco mais, Jesus aqui, né? Indo um pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim esse cálice. Então Jesus tinha uma vontade, está aqui a vontade dele, mas não é assim que termina o versículo continua. Porém, não seja como eu quero, mas como tu queres. Então Jesus tinha a sua vontade, ele era homem, mas ele submetia ela abaixo da vontade de Deus. Esse é o nosso varão modelo. Esse é aquele que nós, e por causa dele, nós nos denominamos cristãos. Esse é a quem nós seguimos, adoramos, louvamos e buscamos ser semelhantes. E aí estamos terminando, só mais alguns trechos de versículo. Em Hebreus, capítulo 4, Hebreus 4, versículo 14, diz assim: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Nós acabamos de ler, foi tentado em todos os aspectos, concupiscência da carne, dos olhos, soberba da vida, mas diferente de nós, resistiu sem pecado. E aí, capítulo 7 aqui de Hebreus também, passa umas páginas aí, capítulo 7, versículo 22. De tanto melhor aliança, Jesus foi feito fiador. E, na verdade, aqueles foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer. Mas este, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus, que não necessitasse, como sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelos do povo, porque isso fez ele, uma vez, oferecendo-se a si mesmo. Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens fracos,
Mas a palavra do juramento, que veio depois da lei, constituía o Filho perfeito para sempre. Então, vocês lembram daquela situação de ter que fazer o sacrifício, e ele tinha um sacerdote que executava. Só que aquele sacerdote, ele também tinha uma raiz de pecado. Então, ele tinha que ir lá oferecer sacrifício por ele, para depois vir oferecer pelos do povo. E passados uns anos, esse sacerdote morria. E precisávamos de um novo sacerdote, o povo precisava de um novo sacerdote. Mas agora, nós temos um sumo sacerdote, diferente, perfeito, que ele não precisa oferecer sacrifícios pelos pecados dele, e nem mesmo pelos do povo, porque ele se sacrificou pelo povo. Perfeito, de uma vez por todas. Aquele ciclo agora está quebrado, porque nós temos um Cordeiro, que não só nos perdoa do pecado, mas que tira o pecado do mundo. Um Cordeiro que tem poder não só para nos justificar, mas para nos dar poder de vencer o pecado. Esse é o nosso Senhor Jesus. E para terminar, Romanos capítulo 5. O último trecho que nós vamos ler, Romanos capítulo 5. Capítulo 5, versículo 18 ao 21. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para justificação de vida. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa mudasse. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, esse é Cristo, esse é o nosso Senhor. E que privilégio podemos revisitar esses temas num sábado à noite, porque amanhã pela manhã, se o Senhor permitir, estaremos aqui para lembrar quem é esse, o que ele fez, qual a sua obra, o que ele nos deu acesso, quem ele é, e louvar e agradecer, porque ele nos livrou da situação do pecado. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém.